Nós estamos estudando nesses dias a primeira epístola de João. Então, nós estamos já há alguns domingos estudando versículo a versículo da primeira epístola de João. Hoje nós vamos ler no capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, e vamos ler apenas 3 versículos. Nós vamos estudar hoje 3 versículos, versículos 12, 13 e 14. Então, abra aí a sua Bíblia. Primeira de João, capítulo 2, versos 12, 13 e 14. Eu leio, você acompanha silenciosamente, depois mantenha a sua Bíblia aberta, a fim de que possamos juntos nos esforçar para entender o sentido desse texto, que o que o Senhor quer nos ensinar hoje, tá bom? Então diz o seguinte, 1 de João 2, 12 a 14. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe o nosso tempo de estudos hoje. Vamos orar mais uma vez. Deus bondoso, agradecemos-te pela oportunidade bendita que estamos tendo de nos reunirmos mais uma vez em torno da tua palavra. Vamos nos debruçar sobre ela agora, a fim de extrair dela alimento para a nossa alma. Senhor, mas nós não podemos fazer isso sem a tua direção, sem a tua ajuda, sem a tua iluminação. Que o Espírito Santo esteja trabalhando em todos nós, abrindo o nosso entendimento, iluminando os nossos olhos, a fim de que possamos ter uma boa compreensão do sentido desta passagem. Convença o nosso coração também, Senhor, de que a tua palavra é a verdade e mova os nossos pés na direção da obediência, que possamos não apenas entender, não apenas crer que a tua palavra é a verdade, mas que possamos obedecê-la. Ajuda-nos, portanto, nesse nosso tempo de estudos. Nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós já dissemos aqui que a primeira epístola de João, ela foi escrita a fim de que os leitores pudessem ter condições de avaliar a autêntica experiência religiosa. João diz: estas coisas eu vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Então, qual é o propósito? O propósito é que, lendo essa epístola, você tenha condições de fazer um julgamento correto da experiência religiosa, para ver se a experiência religiosa é verdadeira, é autêntica ou se é fake,
pode ser uma experiência religiosa fake, não é? Então, esse é o propósito da primeira epístola de João. Nós vimos que João já deu até aqui, até nessa passagem, 2 critérios para esta avaliação. Primeiro critério, nós vimos, já estudamos, é o critério da obediência. João disse, aquele que diz que conhece a Deus e não obedece os seus mandamentos é mentiroso. Então, esse é um critério. Você conhece a Deus verdadeiramente, a sua experiência é autêntica? Como é que eu sei? Ela leva você à obediência? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. E vimos também que João falou a mesma coisa logo depois, assim, na mesma passagem, ele diz, aquele que está nele, permanece nele, deve andar como ele andou. Então, esse é o primeiro critério, que é o critério da obediência. Depois, João mostrou um segundo critério, e nós vimos isso na semana passada, não é? Ele disse que aquele que está na luz, não é? Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, está enganado, ele ainda está nas trevas. Então, o outro critério é o critério do amor fraternal, não é? Aquele que ama a Cristo e é amado por Cristo e ama a Cristo, nós vimos, ele se torna não apenas amado por Deus em Cristo, mas ele se torna amante, isto é, um canal, não é? Desse amor. Ele não apenas é um receptor, mas ele é também um transmissor desse amor. Portanto, o critério do amor ao irmão é uma maneira de nós sabermos se a experiência religiosa é autêntica, não é? Seu Samuel está passando mal? Parece que seu Samuel teve um mal-estar, os irmãos já estão cuidando. Ok? Muito bem. Que Deus abençoe, oriente lá os que estão socorrendo e abençoe a saúde do seu Samuel. Podemos prosseguir aqui, não é? Certos de que o Senhor cuidará lá do seu Samuel. Então, irmãos, nós vimos que João já apresentou 2 critérios. Agora, quando chega aqui no texto de hoje, versos 12 a 14, parece que João não está apresentando ainda o terceiro critério. Pergunta é, como é que esses 3 versículos, 12, 13 e 14, se encaixa nesta epístola? Parece que aqui nós temos uma digressão. Parece que João abriu um parêntese, fez uma pausa, antes de apresentar mais um critério, não é? Olha só o que João diz. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Notem que João está fazendo uma afirmação a respeito da experiência religiosa dos seus leitores. Ele não está ensinando o terceiro critério ainda. Ele está fazendo uma afirmação. Olha, eu escrevo a vocês porque eu estou convencido de que a experiência religiosa de vocês é autêntica. Eu estou convencido de que os pecados de vocês são perdoados. Então, irmãos,
nós poderíamos dizer que João aqui abre um parêntese para ajudar os seus leitores. João aqui está temperando o seu ensino, não é? João aqui está tendo uma atitude pastoral, não é? Ele é um pastor, não é um teólogo frio, não está aqui apenas fazendo afirmações acadêmicas, teológicas, de gabinete, mas ele está cuidando de pessoas, ele está pastoreando. E possivelmente João sabe que ao apresentar esses critérios tão elevados para os seus leitores, isso poderia levá-los ao desânimo, não é? Então, o João aqui é cuidadoso. Então, ele está aqui temperando o seu ensino. Ele está mostrando que o critério é elevado, mas ele está aqui encorajando os seus leitores, não é? Como sábio pastor de almas, ele está como que temperando o seu ensino com palavras de ânimo, não é? Com palavras de conforto, para não desanimá-los, não é? A gente tem ensinado aqui em nossa igreja a questão do aconselhamento bíblico. E esse é um segredo que todo conselheiro bíblico precisa aprender. É que a luta contra o pecado às vezes se torna tão dura, tão renhida, que pode levar ao desânimo, dá vontade de jogar a toalha, não é? Então, aqueles que estão sendo aconselhados precisam de encorajamento. Eles precisam de ânimo. E o conselheiro bíblico, ele precisa oferecer ânimo, não é? E a palavra de Deus tem isso. A palavra de Deus oferece ânimo, não é? Então, aqui João está talvez fazendo isso, com esse parêntese. É claro que o ânimo é saber o que o Senhor está fazendo. E com isso, João também está eliminando qualquer desculpa dos negligentes, não é? A Bíblia sempre diz assim, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E logo depois diz, porque é Deus quem opera em vós o querer e o realizar. Ou seja, você pode continuar lutando, porque você não está lutando sozinho. Deus opera em nós o querer e o realizar. Percebe? Então, se eu digo apenas, lute, enfrente o pecado, vença o pecado, isso pode causar desânimo, porque na prática a luta é muito dura. Então, eu preciso saber que eu não estou lutando com as minhas próprias forças. É Deus quem opera em vós o querer e o realizar. Então, isso tanto comunica ânimo, quanto elimina desculpas do negligentes. Você não pode dizer, não, eu não dou conta. Dá. Se você estiver unido a Cristo, dá conta sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, você dá conta sim, você não está sozinho. Se você estivesse sozinho, você não daria conta. Então, João está aqui comunicando ânimo, mas ao mesmo tempo eliminando desculpas, não é? Ninguém tem desculpas para ceder. Então, ele está aqui animando, confortando os desanimados, e ao mesmo tempo ele está dando esperança aos que se sentem culpados, condenados, não é? Porque ele diz, olha, eu escrevo a vocês porque os pecados de vocês são perdoados. Então, ele está também tirando o fardo da culpa. Então, entenderam? João está dando o terceiro critério de avaliação da verdadeira experiência religiosa? Não, ainda não está. O que João está fazendo aqui nos versos 12, 13 e 14? Está abrindo um parêntese e o meu palpite, não é?
é que João abriu esse parêntese com o propósito pastoral de animar os seus leitores, de consolar e confortar os seus leitores. Ok? Dia que a gente encontrar com João, a gente vai perguntar se essa era a intenção dele mesmo. Mas eu acho que é uma boa maneira de interpretar isso aqui. Eu acho que essa é a intenção de João. Ok? Outra coisa importante para você verificar aqui, agora que você já sabe como é que essa passagem se encaixa no livro, uma outra coisa que você precisa perceber aqui é que João classifica os seus leitores nesta passagem em 3 grupos. Não sei se você percebeu aí, não é? Há pelo menos 3 grupos aí. Não é? Ele se dirige a um grupo de pessoas que ele chama de filhinhos, depois ele se dirige a um grupo de pessoas que ele chama de pais, e ele se dirige a um grupo de pessoas que ele chama de jovens. Não é isso que ele diz aí? Filhinhos, eu vos escrevo, verso 13, pais, eu vos escrevo, e ainda no verso 13, jovens, eu vos escrevo. Então, João está se dirigindo a 3 grupos aí, parece. Como é que a gente entende isso? Por que é que João faz essa classificação? Irmãos, há diferentes maneiras de entender isso aí. Alguns estudiosos acham que João está fazendo uma classificação com base em faixa etária. Então, filhinhos talvez sejam criancinhas, pais, tá aí, pais são os mais velhos e jovens não são as criancinhas, mas também não são os pais, estão aí no meio termo. Então, alguns acham que é uma classificação etária. Essa é uma possibilidade. Eu acho que não é isso. Acho que não é classificação etária, não. Outros acham que aqui João está fazendo uma classificação por níveis de maturidade cristã. Então, é uma classificação com base no progresso espiritual das pessoas. Então, existem aqueles que são criancinhas em Cristo, aqueles que já cresceram um pouquinho e aqueles mais maduros na fé. Alguns acham que é isso. Eu acho que talvez quem entenda assim percebeu, pelo menos em parte corretamente, o ponto. Acho que sim. Existe gente boa que acha que é isso. Por exemplo, o Dr. John Stott, conhecido exegeta, pregador, conhecidíssimo, já falecido, escritor de livros, ele acha que aqui é uma classificação com base na maturidade espiritual. E alguns acham, eu acho que essa melhor maneira de entender esses diferentes públicos, que há momentos aqui, há momento em que João está se dirigindo aos crentes em geral, e há momento que ele faz essa classificação. Eu acho que essa é uma boa maneira de entender. Quando ele diz filhinhos, ele está se referindo aos seus leitores em geral, porque ele usa esse termo em outros lugares. É uma maneira carinhosa, amorosa de se dirigir aos crentes. Então, filhinhos é uma referência a todos. E aí esse grupo geral que ele usa filhinhos para se referir a eles, depois ele faz uma distinção entre pais e jovens. Aí eu acho que ele está fazendo uma classificação dos crentes, dos filhinhos mais maduros e dos filhinhos mais imaturos, jovens. Então acho que aí a classificação é uma classificação
com base na maturidade cristã. Ok? Então, tudo isso é só introdução, introdução ainda. Você já sabe como é que essa passagem se encaixa no todo. Você já percebeu o público ao qual João se dirige e o meu entendimento dessa classificação. Agora tem um outro detalhe aí que você precisa prestar atenção. Note que ele usa o verbo escrever nos 2 primeiros versículos no presente e no versículo 14 ele usa no passado. Perceberam isso? Filhinhos, eu vos escrevo, verso 13. Pais, eu vos escrevo, verso 13. Jovens, eu vos escrevo. Aí no verso 14, ele diz, filhinhos, eu vos escrevi, pais, eu vos escrevi, jovens, eu vos escrevi. Então, a gente tem aí uma repetição. Versos 12 e 13, ele se dirige aos 3 grupos no presente. Aí ele repete a mesma coisa com pequenas mudanças no verso 14, aos mesmos 3 grupos, com o verbo no passado. Eu escrevi. Os estudiosos se debatem para tentar entender essa mudança no tempo verbal. Por que é que João diz aos 3 grupos, eu vos escrevo, depois repete a mesma coisa com o verbo no passado, eu vos escrevi. Bom, uma possibilidade é que João tenha escrito uma carta anterior a essa e está fazendo menção a esta carta. Eu já vos escrevi sobre isso no passado e essa carta se perdeu, a gente não tem essa carta hoje. Essa é uma possibilidade, mas é uma conjectura que não tem nenhuma pista, nenhuma evidência de que tenha outra carta de João que tenha se perdido e que nós não temos acesso a ela hoje. Então, acho pouco provável. Alguns acham que João, por alguma razão, interrompeu. Estava escrevendo e teve que parar, foi interrompido, não é? Aqui no verso 13. E aí, depois de algum tempo, ele retomou a sua carta e aí repetiu o que tinha afirmado antes, como eu estava dizendo, filhinhos, eu vos escrevo, eu vos escrevi. Então, como já era alguma coisa que ele já tinha mencionado, ele pôs o verbo no passado. Essa é uma outra possibilidade. Uma interrupção, que ele teve que retomar a carta, e aí repetiu onde tinha parado, fez uma repetição, como eu estava dizendo, e usou o verbo no passado. É uma possibilidade? É, uma possibilidade. Mas não dá para saber. O dia que a gente encontrar com o João, a gente pergunta para ele. Não é? Outra possibilidade talvez seja porque João está fazendo uma repetição mesmo, não é? Por que João coloca no versos 12 e 13 e depois repete a mesma coisa no verso 14 com pequenas diferenças? Irmãos, repetição é um método. Todo bom mestre sabe disso, não é? Repetir é um recurso pedagógico excelente, não é? A minha esposa às vezes fica brigando comigo que eu repito muito as coisas, não é? Ela diz, olha, você nunca termina a sua aula porque você fica lembrando coisa que você falou no passado, você fica repetindo, não é? Mas esse é o propósito mesmo, não é? Então eu sempre faço um resumo da aula passada, primeiro porque muita gente não estava aqui domingo passado, né? Então é uma maneira de ajudá-los a pegar o bonde andando. E segundo, mesmo aqueles que estiveram, é bom repetição é bom, é um recurso. Então talvez seja isso que João está fazendo, é um bom mestre
e ele está repetindo, e ao repetir, quer dizer, se eu repito coisas que eu disse no domingo passado, eu nunca repito exatamente do mesmo jeito, ipsis literis, por alguma razão você acaba acrescentando alguma coisa, dando uma ênfase diferente, e isso vai ampliando o seu entendimento do ponto, né? Isso é uma maneira de ir espichando aí o seu cérebro, né? Você vai ampliando a coisa. Então, talvez seja isso que João está fazendo, e como é uma repetição, usou o verbo no passado, na segunda vez que afirmou a mesma coisa. Enfim, isso, saber exatamente o que aconteceu aqui não é tão importante aqui. Então vamos ver o que a gente pode aprender com o que João diz a cada um desses grupos, não é? Então veja aí, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então, verso 12. Agora, verso 14, ele repete a palavra dada aos filhinhos. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. O meu palpite é que ele está se dirigindo aos crentes em geral, já disse isso. E ele quer consolá-los, dando certeza da experiência religiosa deles. Em que consiste esta experiência religiosa autêntica? João diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Olha só. Então, para João, uma experiência religiosa autêntica consiste no perdão dos pecados, não é? Então, João está dizendo aí, olha, a experiência religiosa de vocês eu reconheço como autêntica, porque vocês tiveram os seus pecados perdoados, não é? Isso é muito importante. Hoje nós vivemos numa época, numa era, que você falar de pecado é discurso de ódio, não é? Olha, você não pode falar ofende as pessoas, isso é discurso de ódio. Deus é amor. Ainda essa semana eu vi um post de alguém dizendo, vocês precisam ler o evangelho do amor. Vocês só ficam falando em pecado. Deus é amor. Como se desconsiderar a realidade, a malignidade do pecado aumentasse a dimensão do amor de Deus. É exatamente o contrário. Quanto mais você minimiza o pecado, mais você minimiza o amor de Deus. Não sei se você já percebeu isso. Quanto mais grave você considerar o pecado, mais você maximiza o amor de Deus. Preste atenção. A quem você admiraria mais? Aquele médico que curou a sua gripe ou aquele médico que curou o seu câncer? Você teria maior admiração por quem? Claro que é pelo médico que curou o câncer. Não é verdade? Quanto mais grave for o problema, maior é a glória do médico. Não é verdade? A gente tem a tendência de relevar. Não, é assim mesmo. Não. O evangelho da graça, o evangelho que glorifica ao Senhor, ele leva o pecado a sério, é coisa grave. E quanto mais você entender a gravidade do pecado, maior será o brilho da graça de Deus, da glória dele, a grandeza do amor dele.
Entende? Então, a verdadeira experiência religiosa leva a sério o pecado. É ter o pecado perdoado. E para que ele seja perdoado, ele precisa ser considerado, levado em conta, tratado, não é? Então é isso que João está dizendo aqui. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, não é? E por que razão eles são perdoados? Vejam aí. Por causa do seu nome. Seu nome aí é o nome de Jesus, não é? Jesus Cristo. Os nossos pecados são perdoados por causa do seu nome, não é? Então, João quer que os seus leitores saibam que eles foram perdoados, não é? Por causa de Jesus, isto é, por causa de quem Jesus Cristo é e por causa do que Jesus Cristo fez. Entende? Então, a morte de Jesus na cruz foi uma execução penal, para usar uma linguagem jurídica, não é? Ele foi condenado no lugar de pecadores. Ou, se você quiser usar uma linguagem contábil, a morte de Jesus na cruz foi um pagamento de uma dívida, não é? Havia um débito, Paulo usa essa linguagem, havia um escrito de dívida que era contra nós, então Deus era o credor, nós éramos os devedores, e Cristo rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Ele quitou a dívida. É como se você, lá na roça, comprava no boteco da esquina, na caderneta, o cara ia anotando lá, aí era um escrito de dívida contra você, não é verdade? E Paulo diz que quando Cristo morreu, ele encravou esse escrito de dívida na cruz, ele rasgou. Quando você, no final do mês, ia lá pagar o vendeiro da esquina, ele rasgava o escrito de dívida, ele punha lá um PG, lá, um pago. Então, o que Jesus fez foi isso, foi quitar as nossas dívidas. Isaías falou disso 700 anos antes de Cristo nascer. Isaías diz lá no capítulo 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas transgressões, isto é, ele levou a punição que era nossa. Então, os nossos pecados são perdoados por causa de outro, por causa do seu nome. Preste bem atenção, João não está dizendo aqui que haja alguma coisa mágica, mística no nome de Jesus, tá? Hoje há pessoas que acham que o nome de Jesus é alguma coisa assim mágica, mística, né? Tipo um abracadabra, você pronuncia e as coisas acontecem, não é? Não. Na Bíblia, nome é identificado com pessoa. Nome e pessoa, a mesma coisa, não é? Santificado seja o teu nome. Ou seja, o nome de Deus é a expressão do que Deus é. A nossa cultura não percebe isso porque na nossa cultura nome não tem nenhuma ligação com a pessoa, né? Eu estou rindo aqui porque na minha terra, lá em Conselheiro Pena, onde eu nasci, cidade pequena, todo mundo conhecia todo mundo, e o pessoal lá fazia uma brincadeira com nome de pessoas que era uma contradição.
Era uma contradição. Tinha um sujeito lá na cidade que chamava, era conhecido como Lourinho, Lourinho, mas é por causa o nome era Lourival, o apelido dele era Lourinho, né? Era um negro. E o pessoal falava o Lourinho, era uma contradição de nome. Tinha lá, e tem até hoje lá, dono de um restaurante lá, não sei se está vivo ainda, não é? Era o seu José Preto, o nome dele. Mas só que ele era claro, era branco. Tinha... Faleceu há pouco tempo Dona Conceição. Velhinha, mais de 100 anos, faleceu há pouco tempo, com mais de 100 anos. Muito conhecida, é difícil encontrar alguém que não foi aluno dela na cidade, sabe? Sabe qual é o apelido dela? Sãozinha, né? Dona Sãozinha. Dona Sãozinha só vive doente. Então, contradição de nome. O pessoal ficava brincando com isso, né? Contradição de nomes. Eu dei o nome ao meu primeiro filho de Felipe, não é? Felipe. Felipe quer dizer amigo de cavalos. Olha, meu filho não gosta de cavalos, não tem nada a ver com o nome dele não revela quem ele é, não o identifica, não tem nada a ver, não gosta de turf, não gosta de nada, de equitação, não tem nada a ver com ele. Mas eu dei o nome lá de Felipe. Percebe? Mas na Bíblia não é assim. Bíblia, nome e pessoa estão identificados. Por isso que às vezes Deus muda o nome das pessoas. Lembra? Jacó, trapaceiro, depois que se encontrou com Deus, teve o nome mudado. Não é? Percebe? Então, a mudança de nome. Então, o nome está identificado com a pessoa. Então, quando diz aqui que os nossos pecados são perdoados por causa do seu nome, não significa que tenha alguma coisa mística, esotérica no nome de Jesus. Significa que Jesus é aquele que veio para salvar o seu povo dos pecados dele. E ele fez isso, não é? Então, ele quitou a nossa dívida, entregando-se em nosso lugar. Por isso, Paulo vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por que não há condenação? Porque ela já houve. Já houve. Agora, condenar a nós que estamos em Cristo é cobrar uma dívida que já foi paga. E Deus não faria isso. Isso é uma injustiça. Não é? Deus não comete injustiça. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. O perdão concedido a nós agora que estamos em Cristo é uma questão de justiça. Não conceder o perdão é cobrar uma dívida que Cristo já pagou. Tá claro? Então, preste bem atenção, é por causa do seu nome. Irmãos, isso aqui é muito importante. Isso aqui tem implicações práticas enormes. Enormes. Eu disse no início que João aqui está querendo consolar, confortar, dar segurança aos seus leitores. E olha só que coisa importante. Para onde João manda os seus leitores olharem? Para Cristo. É por causa de Cristo que os nossos pecados são perdoados. Então você encontra segurança olhando para fora de você. Sabe por que você vive cheio de dúvidas, inseguro quanto à sua fé, à sua experiência religiosa? Você fica olhando para você. Você quer encontrar em você a base para ser aceito por Deus. A base para ser perdoado. Enquanto você estiver olhando para você, sabe quando é que você vai se sentir aceito? Nunca. Você se conhece, você sabe que você é carne de pescoço. Eu também sou. Não é só você, não. Então eu não posso ficar olhando para mim. Não há em mim motivo para ser aceito. Eu tenho que olhar para Cristo.
Entendeu? Olhar para Cristo. É por causa dele que eu sou aceito. Você vai encontrar segurança olhando para ele. Então, por isso que João diz: filhinhos, eu vos escrevo porque os pecados de vocês foram perdoados por causa do seu nome. Então, a maneira de encontrar segurança é olhar para Cristo. E se você olhar para Cristo e não reconhecer-se seguro nele, você está pecando, cara. Você está negando o seu Salvador Jesus Cristo. Está dizendo que o que ele fez não tem valor nenhum. Percebe? Você encontra segurança nele, olhando para ele. Para de ficar olhando para você. Olha para ele, não é? Se for olhando para você, você vai se sentir inseguro mesmo. Olha para ele. Não é? Foi por isso que Pedro afundou, né? Parou de olhar para Jesus. Olha para ele. Olha para ele, ok? Mas, vejam bem, temos só 15 minutos. Estamos ainda no verso 12. João fala no verso 14. Nós estamos dividindo aqui o texto por grupos, tá? Então estamos vendo o que João falou para o primeiro grupo, que, no meu entendimento, é o geralzão, os filhinhos. Então, no verso 12 ele se dirigiu aos filhinhos, acabei de comentar. Verso 14 ele se dirigiu aos filhinhos com uma pequena diferença. Ele diz: filhinhos, eu vos escrevi, passado, porque conheceis o Pai. Então, mudou um pouquinho, né? Ele fala da experiência religiosa dos seus leitores, não em termos de perdão de pecado, mas em termos de conhecimento de Deus como Pai. Conheceis o Pai. Então, a verdadeira experiência religiosa significa conhecer a Deus como Pai. Preste atenção, isso é importante. É isso que os teólogos chamam da doutrina da adoção. Ao ser unido a Cristo, você é adotado como filho de Deus. Preste atenção. Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Então você recebe o direito, o poder de ser filho de Deus ao receber a Cristo. Ao ser unido com Cristo, você passa a conhecer a Deus como Pai. É por isso que você é unido a Cristo quando você recebe o Espírito dele. E Paulo diz, é o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, estar unido a Cristo coloca você num relacionamento filial com Deus. Uau! É aquilo que eu disse na semana passada. Que ao ser unido a Cristo, pela fé e pelo Espírito, você é trazido para dentro da dinâmica eterna de amor, prazer, que é o ser de Deus. Vou repetir o que eu disse na semana passada. O Deus que se revela na Escritura não é um ente, um ser estático. Ele é um ser dinâmico. Deus é vida. Vida. A vida sugere movimento.
Deus é amor. Amor é sempre movimento, não é? Um movimento para fora, em direção ao outro. O amor é, por natureza, altruísta. É sempre um movimento para fora. Ah? Você foi projetado para amar. Qual é a única pessoa que você não vê aqui nesse ambiente? Você mesmo, né? Você vê todo mundo, você não se vê. Isso é sinal de que você foi projetado para fora, né? Eu sempre critico aqueles, reverendo, eu estou tentando me encontrar. Eu falo, para de procurar, você está procurando a pessoa errada. Você não foi projetado para se encontrar. Você foi projetado para encontrar a Deus e o próximo. Amar a Deus e o próximo. Quando você encontra a Deus e o próximo, você se encontra. Não é? Então, foi o pecado que nos fez voltados para nós mesmos, egocêntricos, autocentrados, não é? Mas isso é defeito nosso. Isso não era para ser assim. Isso é pecado, não é? O cristianismo propõe autonegação, não autoafirmação. Tem que negar a si mesmo. Nós somos seguidores de um homem que não viveu para si mesmo. Nasceu, viveu e morreu pelos outros, não é? Então, preste bem atenção. O amor ele sugere movimento. Antes de Deus criar o universo, o que Deus estava fazendo? Deus sempre existiu como uma comunidade eterna, Pai, Filho e Espírito Santo, num movimento eterno de amor e prazer, não é? Pastor, onde é que o senhor vê isso na Bíblia? Quando Jesus foi batizado, a voz de Deus soou dizendo, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, é o filho eterno, amado. Nunca houve um tempo quando o amor não existisse. Deus é amor. Ele sempre existiu nessa dinâmica de amor e prazer. O filho orou lá em João 17, dizendo, Pai, tu me amaste, né, antes que houvesse mundo. E agora eu quero que eles sejam um conosco, um comigo, assim como eu sou um contigo, para que o amor com que me amaste esteja neles. Olha só. Então, ao ser unido a Cristo pela fé, você se torna amado nele. Porque Deus ama eternamente a Cristo, você se torna objeto do amor dele, como Cristo sempre foi objeto do amor dele. E nisso você está seguro. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está onde? Em Cristo Jesus. Se você estiver unido a Ele em Cristo, você é amado com amor eterno e nada pode separar você desse amor. Porque Deus sempre amou o seu Filho e sempre amará. Sabe quando é que Ele vai deixar de amar Cristo? Nunca. Esse é o meu Filho amado. Todos que estão unidos a Cristo são trazidos para dentro desta dinâmica de amor e prazer. Você encontra nele tudo o que você precisa e você se torna não apenas objeto desse amor, mas você se torna também transmissor desse amor. Você é amado e se torna amante, não é? E você encontra nele o seu prazer. Isso é a dinâmica da vida cristã. Você passa a conhecer a Deus como seu Pai. Você é levado para... Você se torna membro da família de Deus. Entendeu? Então, essa é a verdadeira experiência religiosa, não é? Que
a qual João se refere aqui. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então João está comunicando aos seus leitores a certeza de que foram perdoados, a certeza de que foram adotados em Cristo. Repito, o propósito desse parêntese é pastoral, é comunicar ânimo aos seus leitores. João parece estar temendo aqui que o seu ensino seja mal interpretado, mal compreendido e comunique desânimo, não é, aos seus leitores. Muito bem, 5 minutos, vamos lá. Então, comunicação no geralzão. Agora, vamos olhar o outro grupo, ver se dá tempo. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Verso 13. Verso 14, ele repete a mesma coisa com uma pequena diferença. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Qual é a pequena diferença? Descobriram aí? Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Aí ele repete, jovens, eu vos escrevi, aí ele acrescenta, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então essas duas afirmações, com essa ligeira diferença na segunda, se completam, não é? Então, o que nós podemos aprender aqui, não é? Com este... Eu acho que eu pulei, desculpem, eu fui para os jovens, mas eu teria que considerar pais primeiro, né? Me perdoem aí, me perdoem. Então vamos ver pais. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Verso 14. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ipsis literis a mesma coisa, não é? Não acrescentou, nem tirou nada. Fez a mesma afirmação 2 vezes, só com o verbo no passado aí, eu vos escrevi, e eu já sugeri aí algumas razões para essa mudança no tempo verbal, não é? Então, primeiro grupo aí, pais. Ok, ao dizer eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele está aqui reconhecendo a autenticidade da experiência religiosa deles. O que João está querendo dizer com isso? Agora ele fala que esse conhecimento que esse grupo tem do Senhor, ele se refere ao Senhor como aquele que existe desde o princípio, não é? Um conhecimento da divindade. Princípio é um termo técnico que você encontra na Escritura para se referir à eternidade passada, não é? Por exemplo, a Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio é uma maneira de dizer quando nada existia ainda. Só Deus existia, nada havia ainda. Então Deus trouxe do nada, trouxe à existência do nada todas as coisas. Então, no princípio significa quando nada existia ainda. João usa no Evangelho o mesmo termo, não é? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Então, João diz que Jesus é uma das pessoas divinas que sempre existiram. Ele estava com Deus, portanto, ele é distinto do Pai, mas ele era Deus, portanto, da mesma natureza do Pai. É o mistério da Trindade, não é? Deus é um e Deus é três. Então, unidade e pluralidade estão presentes no ser de Deus, não é? Ele é um e ele é três ao mesmo tempo. Mas o que nos interessa aqui é o termo no princípio, não é? Então João está dizendo aqui que em Cristo, os seus leitores, que ele chama de pais, eles têm um conhecimento daquele que é desde o princípio. Preste atenção, você precisa entender, e eu já falei sobre isso aqui, que conhecer na Bíblia é mais do que conhecimento conceitual. Nós temos a tendência de pensar em conhecer apenas em termos de conhecimento cognitivo, não é? De saber conceitos. Mas na Bíblia, conhecer significa uma experiência existencial. Não é apenas, envolve conhecimento cognitivo, sim. Mas é conhecer de maneira experimental, existencial, pessoal. Por exemplo, às vezes a Bíblia usa o verbo conhecer para falar da relação íntima do homem com a mulher. Você vai ver, às vezes, a Bíblia dizendo, olha, fulano conheceu Beltrana e ela concebeu e deu à luz a um filho e pôs o nome, conhecer, intimidade. Então, conhecer a Deus aqui é mais do que saber conceitos. É intimidade, é conhecimento experimental. Provai e vede que o Senhor é bom. Provar e ver, não é? Pense numa pessoa que é um estudioso do mel, não é? O Hilton aqui, ele é apicultor, não é, Hilton? O Hilton é apicultor. Então imagine lá um indivíduo que conhece o mel, estudioso do mel, ele é um pesquisador, ele é capaz de falar por horas a fio a respeito da produção do mel no interior de uma colmeia, ele discorre sobre as propriedades do mel, ele é um conhecedor do mel, doutor em mel. Então esse é um tipo de conhecimento. Aí você pergunta, você já pôs mel na boca? Ele falou, nunca coloquei mel na boca. Ele conhece mel ou não conhece? No sentido bíblico, ele não conhece mel. Ele nunca pôs na boca, entendeu? Você pode elaborar todos os conceitos teológicos a respeito de Deus. Mas se você não estiver unido a Cristo, você não conhece a Deus. Entendeu? É isso que ele está dizendo aqui. Então, João está repetindo aqui aos seus leitores aquilo que ele já tinha dito antes. Ou seja, eu sei que vocês conhecem a Deus naquele sentido de autenticar a experiência religiosa de vocês. Então, o que João está fazendo? João está dando aos seus leitores razões para que eles se sintam seguros. Em Cristo, os seus pecados são perdoados, você é adotado como filho de Deus e você passa a
conhecer a Deus de maneira experimental. O terceiro grupo vai ficar para a semana que vem. Não, semana que vem não. Semana que vem nós temos eleição de diáconos, mas oportunamente a gente volta onde paramos, tá bom? Só vimos os dois grupos e depois a gente estuda o terceiro grupo.